Olá, este é o Poder Entrevista. Meu nome é Felipe Salgado, eu sou repórter do Poder 360. Estou aqui com Marcelo Mendonça, diretor técnico comercial da ABGás, a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Marcelo, muito obrigado por conceder esta entrevista. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço de poder estar participando dessa discussão num momento tão importante para o Brasil, estar aqui no Instituto Pensar Energia também discutindo essa pauta tão importante. Marcelo, a gente teve o relatório final do grupo de trabalho da reforma tributária. A votação deve sair hoje, né? A gente tem aí a incidência do imposto seletivo sobre o gás natural. A gente sabe que o gás natural brasileiro é um gás mais caro, né? É um gás que está em alto mar, tem toda uma complexidade tecnológica, logística para trazer esse gás até a costa e disponibilizá-lo ao mercado para os consumidores. Eu te pergunto, diante do preço do gás natural do Brasil, que não é barato, e agora a provável incidência do imposto seletivo sobre a extração dessa matéria-prima, como é que fica a competitividade do gás natural para a economia brasileira? Esse é o ponto principal, Felipe, né? Quando a gente observa a competitividade do gás natural para os nossos consumidores, tanto aqui dentro, né? Quando você verifica essa competição lá fora, hoje o imposto ele adiciona, ele vai trazer um custo adicional para o consumidor, e a gente deveria estar pensando em incentivar a demanda, incentivar o crescimento, incentivar a cadeia do gás natural. Hoje nós temos um potencial imenso produtivo, né, que vem sendo desperdiçado, e que a gente poderia estar transformando isso em maior oferta, maior disponibilidade de gás natural, maior número de investimentos, maior número de empregos. E até o evento, o imposto ele é contraditório porque ele pode reduzir a produção de gás e, com isso, reduzir justamente os royalties e participação especial. Uma questão importante também é que desde 2016 a gente teve, com a transição do governo Temer, o gás para crescer, depois o gás para empregar, e agora, ao mesmo tempo que o governo quer estimular justamente essa demanda, a maior oferta de gás natural para justamente estimular a demanda, a gente tem, por outro lado, esse imposto seletivo, né? Não é uma grande contradição? É uma imensa contradição, né? Então, justamente esse foco, a gente deveria estar olhando para a atração de investimentos, né? Justamente, acho que o posicionamento do Brasil ele também é um pouco equivocado, né? Quando a gente olha para a produção de petróleo e gás, a produção aqui no Brasil ela tem um impacto ambiental muito menor do que os outros países. O Brasil lidera a tecnologia de produção de petróleo e gás com a recuperação das emissões, né? Então, quando a gente discute isso no âmbito mundial, das emissões provocadas por essa cadeia, o Brasil deveria ser o último a pensar em reduzir sua produção, né, pelo benefício mundial. O consumo de petróleo e gás ele vai continuar acontecendo e cada vez mais nós vamos ter uma demanda de energia crescente. Então, pensar hoje, no momento de ter um imposto para reduzir a produção de energia, é muito ruim para o país, né? Então, você ter esse imposto que vai taxar a energia é contra a produção do país. Então, a gente tem que ter uma outra visão, né? Então, tem que incentivar a produção, incentivar que a produção nacional cresça. Estou falando a produção de produtos, a indústria brasileira volte a crescer, retomada do PIB. Com isso, a gente precisa de competitividade dos nossos energéticos. Então, por isso que o imposto adicional ele vem justamente um fato que vai dar um passo atrás no desenvolvimento dessa cadeia.
O desenvolvimento da indústria de gás natural do Brasil, historicamente, do ponto de vista da infraestrutura, está muito ancorado na costa, até porque o nosso gás é offshore, ele está em alto mar, né? Então a gente tem uma infraestrutura até de malha de gasodutos de transporte, distribuição, com uma capilaridade muito grande ali na costa marítima, né? Ali na Rio de Janeiro, Espírito Santo, subindo até ali o Ceará. E a gente tem um desafio imenso num país continental como o Brasil de interiorizar o gás natural, aumentar essa capilaridade, né, de rede de gasodutos, tanto de transporte quanto de distribuição para chegar no consumidor final. Como é que a ABGás está vendo a possibilidade da incidência desse imposto seletivo dificultar a interiorização desse gás para quem precisa para desenvolver determinadas regiões do Brasil? Então, é muito a gente discutir realmente esse planejamento da energia brasileira e de como nós vamos desenvolver nossos potenciais energéticos, né? O Brasil ele tem um problema de ter uma diversidade energética muito grande e a gente não sabe aproveitar isso, né? Então a gente vem perdendo oportunidades atrás de oportunidades. Então o Brasil ele tem potencial eólico, potencial solar, tem potencial de biometano, potencial de gás natural e a gente poderia ter energias muito baratas, mas a gente não consegue desenvolver isso. Então a questão da interiorização, a gente pode ter diversos caminhos, né, para aproveitar esse potencial de energias, como biometano ou o próprio gás natural, desenvolver projetos estruturantes para poder viabilizar essa interiorização, viabilizar essa construção de gasodutos e atrelando com a termoelétrica. A gente sempre olha a questão da termoelétrica, a gente tem uma narrativa agora muito pobre na questão da termoelétrica, como a gente vai estar colocando um combustível fóssil. Não, a gente vai estar colocando uma termoelétrica com a principal tecnologia que tem, com a tecnologia mais de ponta que tem para reduzir as emissões e garantir a segurança energética para a entrada das outras fontes. Sem intermitência. Sem intermitência. Então, a gente vem contrabalançar isso. Então, se a gente não tem isso pensado, a gente acaba prejudicando a inserção das outras fontes, né? Quando a gente olha, só pegando um outro exemplo, quando a gente olha a matriz energética brasileira, 1/3 da matriz energética brasileira é do segmento de transporte, tá? Mas esse 1/3 dessa matriz energética é responsável por 50% das emissões brasileiras de energia. Então, hoje, o que a gente tem, de fato, seria a grande meta de substituição seria do segmento de transporte. E 40% é diesel. Uhum. Então, se a gente tivesse um programa de substituição de diesel, e o diesel está espalhado em todas as regiões do país, então ele poderia ser uma grande demanda para você viabilizar essa construção a construção de gasodutos, né, interiorizando essas redes. Então, poderia ser através de projetos estruturantes ou, então, elevando gasodutos. Então, a gente precisa ter uma visão mais ampla para conseguir consolidar esse planejamento energético de médio e longo prazo. Mas com o imposto seletivo, todos esses projetos estruturantes ficam mais caros, né? Ficam mais caros, né? Só para pegar assim, até um exemplo, estava tendo uma conversa agora, pegando o exemplo do GNV, né, para veículos leves. O GNV ele representa uma renda adicional para taxistas e motoristas de aplicativos, se considerar todos esses usuários, que hoje é em torno de 2.700.000, uma renda de cerca de 8 bilhões de reais. Se eu tenho um imposto seletivo, eu estou taxando cerca de 80 milhões de reais, retirando dessa classe menos favorecida. Então, o imposto deixa de ser seletivo para ser o imposto da pobreza. Isso não é transição energética justa, é? Não é transição energética justa, né? Você está taxando os menos favorecidos e viabilizando outras fontes, até que tenha resultados ambientais até
inferiores. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Então, ok, muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço. E eu agradeço também aos web espectadores que acompanharam esta entrevista no Poder 360. Muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.